Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a maravilhosa e gloriosa paz, a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o único e suficiente Salvador da nossa alma. Eu quero convidar a você que compartilhe esta ministração da palavra, porque é a palavra do Senhor nosso Deus, e compartilhando você estará distribuindo a palavra de Deus aos corações. Dê o seu like ou o seu dislike, faça o seu comentário, peça algum assunto que você gostaria que nós abordássemos nas ministrações e nos estudos e inscreva-se no canal, isso fortalece o canal e é para o bem das coisas do Senhor nosso Deus. Muito bem, sobre a palavra do Senhor nosso Deus hoje, eu quero te fazer uma pergunta, meu amado. O que é fé? O que é fé? Essa é uma pergunta que cada um vai responder de uma maneira, segundo a sua experiência, segundo a sua vivência, segundo aquilo que ele aprendeu na vida e das pessoas. Enfim, nós teremos uma diversidade de respostas. Mas vamos ver o que é fé segundo a Bíblia, que é a palavra de Deus. Qual é a definição de fé que a Bíblia nos apresenta? Uma coisa que me deixa assim surpreso, maravilhado, é como Deus ele é simples, como Deus é direto, como ele explica de uma maneira bem fácil de nós entendermos e em poucas palavras. Ao contrário dos homens do mundo, os advogados, os juízes, os políticos que falam e depois de 2 horas nós não entendemos nada do que eles quiseram dizer. Deus ele é conciso e é extremamente claro para que nós possamos compreender. Quer ver? Abra a palavra do Senhor nosso Deus na epístola, na carta endereçada aos Hebreus, no capítulo de número 11, no versículo 1. E nós vamos ver a definição de fé que existe aqui. Vamos ver? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 3 linhas. Está explicado o que é fé. Muito bem. Fé é o firme fundamento. O que é firme fundamento? Quando uma casa é construída, nós fazemos um alicerce, nós fazemos um fundamento. E se aquele fundamento for um fundamento firme, você pode construir em cima que com certeza virão ventos, virão chuvas, virão tempestades, virão furacões, virão tantas coisas e a casa permanecerá em pé. Mas se você construir um firmamento fraco, um firmamento que não vai resistir às intempéries, vai ao vento, à tempestade e às inundações, a tua casa vai cair, ela vai rachar e ela vai cair. Então, fé é um fundamento, uma base sólida, o firme fundamento, uma base sólida, uma base inabalável, uma base que não racha. Querido, aonde é edificada a nossa vida espiritual. Ela é baseada na nossa fé, daquilo que está escrito aqui, na palavra do nosso Deus. Crermos nesta palavra, crermos que ela é a palavra de Deus, crermos nas suas promessas, crermos que o que Ele nos orienta através dos seus servos, pelo seu Espírito Santo, é a orientação verdadeira, é a orientação sábia, é a orientação que nos vai conduzir a uma vida de abundância espiritual. E Ele vai também nos abençoar nas demais coisas, na nossa saúde, na nossa vida física, na nossa vida econômica, isso tudo segundo a misericórdia dEle.
Então, é o firme fundamento, é a base sólida, onde nós vamos edificar a nossa vida. Das coisas que se esperam. Se eu tiver à minha frente uma cadeira, e eu olhar para ela, eu não preciso ter fé que aquilo é uma cadeira, eu estou vendo. Mas a fé se refere a algo que está por vir. A algo que está além do alcance da nossa vista humana. Que está além do entendimento da sabedoria humana, que ultrapassa estes limites. Querido, coisas que se não veem. Fé é quando nós cremos fortemente no nosso coração, mas cremos de uma maneira tal que nós passamos a ter uma absoluta certeza de que aquilo, é verdade. 2, vai realmente acontecer. Sabe por quê? Porque aquele que prometeu é fiel. Está escrito isso na palavra. Fiel é o que prometeu. E é poderoso para cumprir aquilo que nos falou, aquilo que nos prometeu, que é Deus. Então, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Quer dizer, não aconteceu, mas eu tenho a plena certeza que vai acontecer. Não está aqui aos meus olhos, mas o meu coração está vendo lá na frente, está vendo lá no futuro, porque Deus falou e Ele é fiel e Ele vai cumprir. Sabe por quê? Na palavra de Deus está escrito assim: Deus não é o homem para mentir, nem o filho do homem para se arrepender do que Ele falou. Se Ele falou, é certo que vai fazer. E se Ele prometeu, é certo que vai cumprir. Isso está escrito na palavra do Senhor nosso Deus. Então, queridos, isto é fé. A prova das coisas que não se veem estão além no tempo, além nas circunstâncias. Mas se o Senhor falou, pode ter absoluta certeza que vai acontecer. E se eu busco a sua presença e Ele responde, orientando, pode caminhar, porque Ele vai à tua frente, aplanando o caminho para você passar. Muito bem. Definido o que é fé, eu quero falar, existem muitos exemplos da palavra do Senhor nosso Deus, né? Se você pegar esse capítulo 11 do livro de Hebreus, leia todo ele, os versículos começam assim: pela fé, Abraão saiu da terra que Deus prometeu a ele, que é onde ele estava, e foi para a terra que Deus prometeu, embora ele nem soubesse onde era essa terra. Porque Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Pela fé, Moisés saiu do Egito com mais ou menos 3 milhões de pessoas, tendo a promessa de que Deus levaria esse povo até Canaã, a terra prometida. E ele creu, e ele foi até as portas, até onde Deus quis que ele fosse. Muito bem, mas eu quero falar de um homem chamado Simeão. Está lá no livro de Lucas, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 25. A fé de Simeão. Primeiro, o nome Simeão significa ouvindo. Simeão foi o segundo nome bíblico, o segundo nome, o segundo filho de Lia. E ela era desprezada, e ela orou a Deus, e Deus ouviu. E ela simplesmente teve um filho, porque Deus abençoou, e ela o chamou Simeão, que significa que Deus ouviu a oração dela e viu que ela era desprezada. Muito bem, amados. Vamos seguir aqui. Então havia um homem de muita idade que se chamava Simeão. E este homem, Simeão, ele havia orado e pedido a Deus, e Deus ouviu a oração dele,
que ele não fosse levado por Deus, que ele não morresse antes que ele visse o Cristo do Senhor. E aí um dia, Deus falou para ele, vá até o templo, porque hoje você verá o Cristo do Senhor. E eu imagino, queridos, como é que Simeão foi até o templo. Ele chegou lá, no templo, e eu imagino Simeão pensando, quem iria aparecer? E ele ficou olhando para um lado, olhando para o outro, enquanto fazia os seus afazeres ali, e ficou pensando, será que virá um sábio? O Cristo é um sábio? Virá à minha frente aqui um homem sábio, mais sábios do que os gregos? Será que olhava, será que vai vir um general, um grande comandante militar? E ele olhava e não via nada. Será que vai vir aí um grande líder político da nação? Um homem que fosse um grande conhecedor da lei dentre os sacerdotes que ali estavam? Uma pessoa assim, absolutamente carismática. Eu creio que Simeão ficou olhando para um lado, ficou olhando para o outro, ficou olhando para o outro. Quem é ele? Cadê ele? Imaginando, deve ser um homem de grande poder. Uma pessoa altamente atraente, aqueles que a gente vê e essa pessoa nos cativa. Queridos, Simeão deve ter ficado imaginando, será que virá um rei com todo o seu séquito à minha presença? Será que virá um profeta? E o dia foi passando e Simeão foi pensando, cadê ele? Mas querido, Simeão tinha fé. Ele sabia que Deus ia cumprir o que Deus havia prometido. Então, de repente, à sua frente, aparece um homem, uma mulher ao seu lado, e esta mulher com uma criança, um bebezinho de 40 dias no colo, nos braços. Os judeus, ao 8º dia, a criança era circuncidada. No 40º dia, ela era apresentada lá no templo, apresentada a Deus. Como primogênito, ele era consagrado a Deus. E ele esperando tudo aquilo, e de repente vem um homem e uma mulher com um bebê no colo, e ela estende os braços com aquela criança e entrega a Simeão. E quando Simeão pega aquela criança nas suas mãos, Deus diz para ele, este é o Cristo do Senhor. Este é o ungido de Deus. Este é o Salvador de Israel. Queridos, que maravilha a fé deste homem. Ele não viu um rei, ele não viu um profeta, ele não viu um grande homem atraente, um líder, ele não viu um general, ele não viu alguém extremamente sábio, ele não viu nada. Ele viu só uma criança, um bebezinho. Mas a fé que havia no seu coração, ele disse assim, Senhor, agora despede em paz o teu servo. Quer dizer, agora eu posso morrer. Porque os meus olhos já têm visto o Cristo do Senhor Deus, o Salvador de Israel. Amado, este é o exemplo que eu quero deixar para você. Deste homem, ele viu aquela criança, aquele bebê de 40 dias, mas ali estava o homem mais sábio, porque ele era onisciente, conhecimento de todas as coisas.
Ali estava o maior de todos os generais, porque ele é o comandante em chefe dos exércitos celestiais, dos anjos, e ele é o comandante em chefe do exército terrenal, a igreja. Ali estava um grande líder, porque o Senhor Jesus, ele tem o título de Senhor dos Senhores. Ali estava um homem que conhecia toda a lei, porque ele esteve junto com o Pai e ele veio, tomou a forma de carne para cumprir a lei. Ali estava um homem absolutamente carismático. O livro de Isaías diz que o Senhor Jesus Cristo não tinha boa aparência, que ele era desprezado, que não víamos nele nada que o desejássemos. Mas eu imagino como as pessoas eram atraídas por ele, pelo seu amor, pelas suas palavras, pelo seu olhar, pelo seu gesto, que era diferente de todos os outros seres humanos. Ali estava um homem que operaria, um bebê que um dia seria um homem que operaria grandes e grandes e grandes maravilhas, milagres, curas, libertação de enfermos, libertação de endemoniados. Ali estava o profeta que veio trazer o conhecimento, a verdade sobre Deus e a sua lei, que deveria estar não nas marcas do nosso corpo, mas escrita no nosso coração. Ali estava não um rei, mas o Rei dos Reis, porque o Senhor Jesus é Senhor dos Senhores e Rei dos Reis. Então, queridos, com esta fé que Simeão tinha no seu coração, veja a base que ele tinha, o firme fundamento e das coisas que se esperam. Ele sabia que aquilo viria. Aquela criança seria um dia transformada, crescendo e seria o quê? O Salvador de Israel, o Salvador de toda a humanidade, de todo aquele que nele crê. Muito bem, queridos, este é o exemplo de fé que eu quero deixar com você. Que você possa pedir a Deus, Senhor, acrescenta a minha fé. Ah, mas eu não tenho, acrescenta a minha fé. E Deus vai acrescentar, vai te dar experiências, vai falar ao teu coração. Ele tem a multiforme graça dele de operar na vida de cada um, segundo a sua misericórdia, segundo a sua graça e segundo a nossa necessidade. Então, isso é fé. No capítulo 11, no versículo de número 6, do livro de Hebreus, diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, presta atenção, creia que Ele existe e que é galardoador, isto é, abençoador dos que o buscam. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é abençoador dos que o buscam. Então, querido, isso é fé. Que o Senhor possa acrescentar fé ao teu coração e você verá como a tua vida vai mudar. Porque a base dela, o fundamento dela, o alicerce dela vai ser outro. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus aos nossos corações no dia de hoje. Que o Senhor te abençoe, meu amado, que a graça do Senhor seja sobre a tua vida. Eu quero que você fique na graça, que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Deus te abençoe, em nome de Cristo Jesus. Amém.